Olá a todos, bem-vindos ao 60 Olhares sobre Brasília, um projeto que visa ressignificar a cidade de Brasília em seus 60 anos. Hoje nós receberemos Marcelo Bilac, que é designer maravilhoso, dono da cadeira Bumerangue, que faz parte dos 60 Olhares sobre Brasília, pois foi a cadeira em que todos os leitores que participaram do documentário A Costura das Cartas sentaram-se para ler, enfim, né, as cartas maravilhosas que foram disponibilizadas por 60 pessoas. Bem-vindos, só estou esperando então o Marcelo entrar. Hoje falamos, além da recapitulação da história, né, do Marcelo como designer brilhante, maravilhoso designer, com uma família muito bonita, enfim, né, nós também falaremos de um processo muito bonito, que é o da utilização sustentável dos materiais. Não tem como fazermos diferente. Há muito tempo, inclusive, já devíamos estar fazendo tudo muito sustentável. Marcelo está entrando. Obrigada a todos pela presença. Oi, Marcelo. Olá, boa noite, Boa pessoal. noite. Tô com saudade. Grande abraço para você, que esse Covid está deixando todo mundo distante, né? Sim, Tá muito ruim. Marcelo, obrigada por estar aqui de novo, né, no 60 Olhares sobre Brasília. E obrigada por falar de um assunto muito bonito, que é o design, e o design principalmente sustentável, com história, com memória no DNA da peça. Que é uma coisa que você coloca muito bem colocada no processo dos projetos, de tudo aquilo que você faz. Enfim, para quem não conhece o Marcelo, vou pedir para o Marcelo contar um pouco da história, só contando a vocês que ele é desenhista industrial, ele é marceneiro, ele é artista, ele cria peças maravilhosas a partir do uso da matéria-prima sustentável. Ele também faz projetos autorais, né, Marcelo, que são esses projetos normalmente mais sustentáveis, e os projetos que também entram com sustentabilidade são projetos de escritórios de arquitetura. A sim. marcenaria do Marcelo é maravilhosa e os projetos dele são belíssimos. Marcelo, bem-vindo, muito obrigada por estar nos 60 Olhares sobre Brasília de novo, e venha quantas vezes quiser. Sua cadeira está ali, bem ali, Já, já, guardadinha. já adotou, né? Eu adotei a cadeira, ela já faz parte da sala, assim, enfim. Mas é uma coisa legal porque é uma memória boa, porque eu lembro de você, da sua história, da sua esposa, dos seus filhos, da forma como você cuida e trata dos funcionários, que é uma coisa mais do que sustentável, né? As pessoas têm que entender que sustentabilidade não é só o uso reciclado, né, da matéria. O Marcelo, ele trata os funcionários com um carinho muito grande. Ele os entende também como parte do processo, né, daquilo que todos estão criando. E Marcelo, isso é raro, eu tenho que te contar, isso é bonito. Isso é a aplicação no mais profundo do que a sustentabilidade pode oferecer. Obrigada por estar aqui. Eu que Conta para todo agradeço. mundo. Eu que Ah, agradeço agradeço. imensamente. Então conta aí Então, pro pessoal. A é, live eu, é sua. não, eu sou de Brasília, nasci em Brasília em 1978, tenho quase 42 anos, é, já morei no Mato Grosso por um período, retornei e fundei a marcenaria junto com um sócio, que já não é mais meu sócio hoje, mas que a gente construiu uma história muito bonita nesse período de quase 20 anos, né? Com ele foram 15. E assim, a marcenaria, na realidade, ele foi meu mestre. Foi ele que me ensinou. O nome dele é Paulo Alves dos Santos. E no meio de toda essa rotina de trabalho, eu comecei a desenhar também as minhas peças, né, mobiliário autoral. Isso a partir de 2013, por uma provocação do Sebrae, por conta de todo aquele momento das Olimpíadas, da Copa de 2014, enfim, desses acontecimentos que viriam. E essa provocação, enfim, foi uma das coisas mais belas que aconteceram, porque a partir disso eu pude criar algumas peças bem interessantes. E veja só, uma coisa importante que eu esqueci de falar, né? O Marcelo, ele é expositor também do Salão de Milão, que é o espaço, né, a feira
mais importante do mundo de mobiliário. E não foi uma vez só, né, Marcelo? Foi mais de uma. Já E foram duas vezes. conta aí, foram 2 feiras. E agora ia ter mais uma coisa, né? Que não teve por causa do Covid, né? Sim, Que, então, eu ia participar esse ano, né, no Fore Salone, mas infelizmente não foi possível, né, por conta da pandemia. Seria o terceiro momento, né, em Milão, que na realidade é mágico para todo profissional, o design. Eu acho que sempre tem esse sonho de expor em Milão, né, que é o maior sim, cenário da criação, né, vamos dizer assim. Então, qual seria o melhor local para expor um trabalho de arte e design em Milão, né? Então, eu acho que antes de pensar em qualquer outro local para expor, todo mundo sonha em expor em Milão. É muito bom, sim. gratificante. Isso é bom, isso é bom. E aí, a ideia, pessoal, é a gente falar um pouco da questão sustentável da produção do mobiliário. Marcelo, explica para todo mundo, assim, para quem não lembra, pessoal, sustentabilidade é falado desde a década de 60. Rachel Carson, no Primavera Silenciosa, foi a primeira a gritar, olha, a gente está dando leite para os filhos com hormônio, com veneno, né? Quando a gente come tomates, quando a gente come... E as pessoas começaram a buscar isso, né? A entender isso com maior intensidade. E hoje a gente chega em processos muito interessantes do design sustentável, da produção de arquitetura, design, da manufatura, de tudo que puder ser feito com sustentabilidade, lembrando que a sustentabilidade ela tem o viés econômico, social e das pessoas. As pessoas também entram no processo, né? E o Exatamente. Marcelo faz isso de uma forma muito bonita, porque É. vai desde sempre. Conta aí, Marcelo, como é que funciona o processo sustentável dentro da empresa? Então, eu tive contato, eu vou contextualizar um pouco essa questão de como que aconteceu todo esse processo comigo, né? Especialmente. Bom, em 2008 eu entrei junto, na época eu era sócio do Paulo ainda, e nós nos filiamos ao Sindicato da Madeira do Mobiliário do Distrito Federal, e na Federação das Indústrias é que esse tema foi muito provocado, e é até hoje, né? Com os empresários. Então, a indústria ela já é cobrada nesse sentido há um bom tempo. E na Federação das Indústrias aqui não seria diferente, né? Então, nós temos que dar uma resposta para a sociedade, para o meio ambiente, do que a gente produz, do retorno, né? Então, a partir disso, eu comecei a pensar nos meus processos, no que era jogado fora. Enfim, a gente começa a pensar tudo. É como você disse, a sustentabilidade ela é na parte econômica, ela é na parte social, enfim, ela abrange todas as áreas da empresa, né? E assim foi, né? Então, assim, a gente já tinha algumas práticas que a gente já considerava que era importante. Por exemplo, os meninos que trabalham aqui na empresa, a gente procura que sejam pessoas que sejam próximas aqui do local de trabalho, né? Então, a maior parte dos meninos vem a pé, sai de casa às 7h50 e 8 horas está aqui na empresa. Termina às 18 e às 18h10 está em casa. Então, isso Isso é já é um bacana. caminho, né? E aí a gente foi pensando em como poderia melhorar mais em todos os processos, né? Então a gente precisava dar esse retorno, não só por uma cobrança, né, da sociedade ou do mercado ou do segmento, mas para dar uma resposta, né? Porque é importante a gente pensar no mundo de amanhã, né? Não só no de hoje. Sim. E, e aí uma das coisas assim que começou até pela parte econômica, né? Porque a madeira ela é muito rara e muito cara. E aí, Cada vez mais, né? cada vez mais. E aí, pensando nessas questões e do retorno que a gente tinha que dar, e na provocação do Sebrae, com essa provocação para desenhar um mobiliário autoral, foram surgindo essa pesquisa, né, de como que eu poderia criar, agregar valor, história, arte e design. Né? Eu queria fazer tudo
levar todos esses conceitos nas minhas peças, né? E tive felicidade de conseguir levar muita história e muito conteúdo para peças pequenas, né? Como a própria Muricy, que você falou, né? Então, a Muricy, ela é uma Mostrar mesinha a Muricy lateral. pro pessoal. A Muricy, ela é uma mesinha lateral e ela foi inspirada no Cerrado, né? A Muricy é uma das primeiras árvores do Cerrado a rebrotar após um grande período de seca ou de queimada. E a ideia era mostrar esse rebrotar não só na história, mas também no ressignificar do material que é a madeira, né? Que eu uso resíduos de madeira para poder fabricar ela. Então, seriam materiais que eram para ser jogado fora e eu resgato esse material dando uma nova vida. Então, essa peça ela é o rebrotar, o reviver, né? O reviver da natureza, o reviver da matéria-prima que poderia ser jogada fora. Então, ela é uma peça que ela é uma peça de design, ela é uma peça de arte, ela chega a ser uma peça poética que conta a história, porque fala do cerrado, fala da natureza e fala da nossa cidade, né? Tem um vídeo muito Sim. bacana, né, que tá no meu Instagram, contando um pouco mais dessa história, mostrando os processos, né? E vai ser legal porque eu vou fazer outros vídeos, tem outras peças bem bacanas com essa pegada da Ótimo. sustentabilidade. Um exemplo também é o banquinho Arthur, que eu tanto uso resíduos de madeira quanto também automotivo, que o Vou centro botar. dele foi pensado um amortecedor automotivo, né? Então, meu sogro trabalha no setor de oficinas, né? Ele tem uma oficina e aí a gente tem contato também, quando vai visitá-lo, com essa parte automotiva. E aí um dia eu estava vendo um pistão, eu falei, cara, eu acho que isso aqui dá para fazer um objeto legal. E aí surgiu a ideia de criar o Banco Arthur a partir desse amortecedor automotivo que é jogado fora, né? Então, a sucata que a É partir do bacana. design virou um produto novo. Então, eu busco em outros materiais também, não só na madeira. É claro que a madeira ela tá no meu sangue, no meu DNA, mas eu procuro abrir o olhar para outros horizontes, buscando novas estéticas e formas de representar. Outra peça bem bacana que tem essa pegada assim, da sustentabilidade no uso, né? É o banco tatu. O banco tatu ele é feito de Hum, concreto, mas a ideia, eu sempre tive vontade de fazer uma peça de concreto, mas eu não queria que fosse o concreto na sua forma original, na sua receita original, né? Então a ideia era adicionar o pó do MDF, que ele é recolhido pelo sistema de exaustão da empresa. hum, Então enche vários tambores, né? Com aquele pó fininho do MDF, parece uma areia. Eu falava, gente, eu acho que isso aqui pode ser usado no concreto. Eu tive alguns erros nas receitas, mas consegui achar a medida certa para poder incluir esse pó do MDF, que é um resíduo que é gerado diariamente na minha marcenaria e em tantas outras, né? E esse é jogado fora, né? Porque é um pó, né? Você, teoricamente, você não teria como aproveitar. Tem algumas empresas sim, também que faz bloquete, né? Uns bloquetes de madeira que depois é usado para queima, né? Então eu queria dar um legal. uso artístico, né? Para a peça. Então eu consegui fazer isso, né? No banquinho Arthur. E eu já estou levando esse mesmo conceito para uma outra peça que eu nem lancei ainda. Vou dar um spoiler aqui. Oba, spoiler! É, tem uma versão da Muricy, que é a Muricy Concreto. Mas quem quiser conferir ela antes, dá um pulinho lá na loja do Cássio Veiga, no Lago Sul, que ele já tem disponível lá. Exato. Mas é porque essa Marca a peça hora que ele está fazendo por hora marcada, vá de máscara, tem álcool gel, mas vai. é que essa peça ela iria ser lançada agora no Fore Salone 2020 e acabou sendo adiado, então por isso que ela não foi nem lançada, mas já está sendo comercializada. Então é um meio spoiler, né? Porque eu não publiquei ela nas minhas redes, mas ela já está Legal. disponível para venda, né? Já está Então lá. É. essa Muricy Concreta é um pouco disso, né? De levar essa história também da sustentabilidade. E foi até uma provocação do próprio Cássio, né? Ele falou, Marcelo, essa mesa Muricy, isso é tão linda, por que você não faz uma versão de concreto
porque a Brasília ela é uma cidade do concreto, né? As principais obras de Brasília são construídas a partir do concreto. E, Sim, e o broto saindo do concreto, eu acho que vai ter um significado poético tão lindo quanto o do Cerrado, né? E verdadeiramente ficou muito lindo mesmo a peça. E tem tudo a ver, né? Porque eu mesmo já vi vários brotinhos saindo do concreto e é curioso, né? Como a vida ela sim. saídas quando você pensa que não é possível, né? Então a gente vê muito isso, né? A natureza brotando do concreto. E aí foi criada a versão da Muricy Concreto, que é uma peça muito bacana, que já está disponível lá no Cássio. Isso é bom. Pessoal, dá uma passada para ver, porque eu estou tentando achar, que já acho, viu, Marcelo? O Para poder quê? colocar. Ah, a loja do Cássio, ver se ele já colocou alguma coisa, porque daí a gente dá o spoiler spoilado Ah, mesmo, dá um mega spoiler. ainda não colocou. Ah, não. Tá. É, Enfim, amanhã eu vou ter que ir lá. não, mas eu vou fazer. Eu não sei se eu posso, não sei se eu devo. É, Depois. não, não. Dever sempre. Sempre. Poder, como diz o Vitor, meu filho, dever a gente, assim, poder pode tudo, mas se deve já é outra história. Então, poder pode, dever não sei, né? Mas enfim, tem um vídeo Vou deixar belíssimo. no suspense. Vou deixar no Deixa no suspense. suspense. O pessoal vai ter que ir Quem lá na loja dar uma vai ter olhada. que ir lá, vai ter que ir lá conferir. É bom que É. já veio Enfim, compra, já veio compra. dá para ir, dá para ir. E você passou para mim um vídeo muito bonito, né? A gente vai colocar também no IGTV para o pessoal dar uma olhadinha. Mas um vídeo muito bonito sobre a produção da Muricy, que Sim. tem essa coisa toda da história. Conta um pouquinho para o pessoal da história das suas peças terem história. Porque todas as suas peças têm um DNA, tem genética familiar e genética de historiografia. Nada acontece do tipo, eu vou fazer porque está usando isso. Eu vou fazer porque está na moda. Na sua história, além de você conseguir o estar na moda, vai muito além, porque é a arte. Então é atemporal, né? E aí você tem essa coisa do DNA histórico dentro das peças. Conta essa ideia, essa história, que eu acho muito bonito. Então, desde o início, eu sempre quis que as peças elas tivessem um significado, como uma vida própria. Eu acho muito bonito quando você tem a oportunidade de ter contato com o mobiliário ou com a própria obra de arte e que ela te leva uma mensagem, né? Então, a minha ideia no mobiliário é isso, é levar um pouco disso, de arte, né? E de história. Então, eu procuro transmitir isso através das peças que eu crio. A ideia é muito parecida com a música, né? Você conseguir extrair uma emoção, um sentimento e uma verdade também, né? Então, eu procuro isso e a ideia de fazer esses vídeos é justamente isso, contar para todo mundo como foi que surgiu cada peça, o significado dela, de onde veio a ideia, o porquê de ter sido feita, os materiais que são usados, o porquê desses materiais. Então, eu acho que ter essa contextualização é muito importante. Eu acho que a peça ela acaba tendo uma vida própria a partir disso, né? Sim. E é Então muito a ideia, bonito, né? Porque, diga. então, a ideia é muito isso. Ainda voltando na Muricy, é isso, né? Eu moro numa chácara, então eu tenho um contato com a época da chuva, que é tudo, a natureza ela é exuberante na época da chuva, e no Cerrado não é diferente. E tem um período de seca. E é muito triste quando tem a seca, porque né, a gente sabe que várias plantas elas se perdem, né? Algo da fauna também, né? Principalmente as aves, né? Cobras, animais mais rasteiros acabam sendo prejudicados. Mas quando vem a chuva é muito lindo, porque vem o rebrotar. Então, a Muricy é Sim. isso, né? É mostrar essa força da natureza, né? Que a natureza resiste
mesmo a seca, mesmo a queimada, e que ela volta, né? A vida ela é muito forte, né? E é importante nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, é, transmitir essa mensagem, né? Que assim, que Sim, coisas podem melhorar, apesar de parecer que não, né? Então, na época da seca, da queimada, é isso, né? Você olha a natureza praticamente morta e quando vem as primeiras chuvas, né, acontece algo lindo e os brotos vão surgindo dos galhos secos, dos troncos queimados, né? E isso é muito bonito, né? Então, a mensagem da Muricy é isso. E a questão de usar resíduos na produção dela é também isso, é um resgate, né? É um reviver de um material que poderia ter sido jogado no lixo, né? Então, sim. a história E é belíssima, né? ela é linda, né? E a Ela é Muricy é linda. legal que ela tem um giro de 360 graus que torna ela uma peça interativa, né? Então, de acordo com o giro da folha, você cria um novo visual, um novo aspecto para ela, né? E ela tem uso Muito bacana. na base superior, onde está a gatinha Né? aí, né? A minha gatinha Penélope. E tem na base Penélope. superior, que é de madeira. Essa base, que é a folha, ela gira e você pode reposicionar ela Que é num essa giro aqui, de né? 360 graus, exatamente. E aí você tem essa interatividade com a peça, né? Ou seja, quem está usando ela, ele interage. A peça, ela se comunica com a pessoa, né? Isso também foi uma Sim. coisa muito legal na peça Muricy. É uma das peças que eu gosto mais, uma peça linda. Ela é belíssima. E que conta muita história, né? Gosto muito dela. É, tem muita peça sua, todas as suas peças são muito fantásticas, né? É, a árvore de Natal que vocês fizeram para aquele projeto que aconteceu no aeroporto também foi madeira, né? Sim, o conceito dessa árvore, eu usei exatamente o mesmo conceito da Muricy, né? Então foram mais de 16 mil pedacinhos de resíduos de madeira para a construção dessa árvore. Foi um Muito trabalho muito legal. bacana, que demorou mais ou menos uns 10 dias para ser produzido. Essa aí é a equipe que estava junto, que A ajudou a equipe produzir ela. junto, muito Isso. bom. Tá aí a galera que ajudou a produzir. Foi um projeto A muito nossa legal. bumerangue A já nossa virou Boomerang. minha, né? Nossa, brincadeira, viu, Marcelo? Isso aí é uma... Devolverei, ela só está de empréstimo, tá? Aham. Muito bonito. O Marcelo, aham, não, aham mesmo, eu juro que é só empréstimo, tá? Aham. Enfim, e veja só, além das peças belíssimas, tem toda essa história, né? Da história da história. A bumerangue mesmo tem uma história muito bonita, né? A bumerangue é do seu filho, né? Sim, E aí, se a você quiser Boomerang, repetir, pode, porque lembra que tem gente que não estava na live anterior e olha, outra live que foi linda, não conseguimos gravar, foi uma pena, a gente estava aprendendo ainda. Então nós aprendemos agora, né? Então, agora vai eu, ficar gravado. eu também não sei muito, né? Eu não sei como é que faz, mas você que já está experiente, grava depois. Eu aprendi, depois tenho que te ensinar para você gravar todas. Aí essa vai para o YouTube, vai ficar no IGTV, já dá para conseguir. A bumerangue, por exemplo, ela foi feita a partir de uma homenagem, né? Sim, a Boomerang foi muito interessante, porque foi a primeira cadeira que eu desenhei, que na realidade é uma poltrona, né? Que ela é uma poltroninha Uma baixa. poltrona. E eu desenhei ela no dia de aniversário de 10 anos do meu filho caçula. Eu estava na casa da minha mãe e eu falei, poxa, eu preciso de uma cadeira, né? E hoje é aniversário do meu filho, né? Uma data especial, eu podia desenhar alguma coisa bacana. E eu queria desenhar uma cadeira que fosse divertida, né? Mas que, ao mesmo tempo, tivesse alguns elementos novos, assim. E daí a ideia veio quase que automático. Foi uma coisa, assim, que eu acho que veio do céu, né? Eu acho que foi um presente de Deus para mim. Então, o desenho dela foi quase que instintivo e a Boomerang ela é legal porque ela é uma peça que, apesar de ter a forma do boomerang, que nem é um objeto da nossa cultura, Sim. mas a ideia era ser divertido, mas no final da história a peça até ficou séria, né? Porque ela não, ela tem a forma do boomerang que de cara já dá para ver e o objetivo era justamente isso. Então tem uma estrutura de aço
que eleva o assento e o encosto justamente para poder valorizar as formas do bumerangue. E essa estrutura ela é fixada com parafusos. Então, a bumerangue ela é toda desmontável, né? Então, ela pode ser embalada numa caixa. Isso é uma das coisas legais que eu queria fazer. Eu queria ter uma peça também que Isso é pudesse ser legal. desmontável, que pudesse ser embalada num espaço menor e que pudesse viajar o mundo. E ao mesmo tempo eu queria que tivesse uma estética industrial, e isso vem muito do meu dia a dia, né? Da indústria. Então eu tenho muito contato aqui com a marcenaria, com essa estética industrial. E eu queria que tivesse essa pegada. Essa pegada ela é gravada através dos parafusos, né? Que fica lá a cabeça do parafuso aparecendo no Bacana. bumerangue. Do couro também, que dá aquela sofisticada, mas que também deixa a peça ali com aquele ar ali, e partindo ali para essa linha ali, esse desenho ali de mais solto, né? Então, de uma forma assim, muito natural, acabou vindo todo o conceito da peça. Ah, ficou E escuro. Eu ia mostrar a bumerangue. A tentativa. Então você tem aqui, né? isso aí, os Dá para ver todos os fios, pessoal. Por trás da live é assim. Os parafusos. parafusos Sempre apareciam. tem. Tem o André de short. Tá lindo. Isso. Né? Essa parte das estruturas desmontáveis. O André de short é a parte menos bonita, então eu não posso mostrar, porque, né, a cadeira é linda. O marido é lindo também, mas de short não é não. Muito bom, né? E a bumerangue ela é muito bonita, pessoal, porque ela é prática e ela é gostosa de sentar. E engraçado, né? Depois que ela veio para casa, a gente usou nas gravações, né, do 60 Olhares sobre Brasília. Tem Aham. foto dela que eu fiz no Teatro Nacional. Patrícia está dizendo aqui, é super confortável, ela foi uma das leitoras, ela sentou, ela sentiu a cadeira, é uma cadeira realmente para ficar, se quiser sentar e bater papo ficar horas, A ideia era é essa, gostosa. que pudesse ser confortável também, que a pessoa sentasse e pudesse gostar de estar na cadeira. Eu posso responder a pergunta aqui a pergunta do André? O André Luiz, Pode. ele Falou está aqui, como é que perguntando você entende isso. trabalho, como é que ele pode contribuir na ressignificação da identidade da cidade de Brasília? Pode muito, né? Então, André, cara, assim, se você está assistindo desde o começo, você vê assim que eu falo de Brasília o tempo todo. Claro, de formas diferentes do que normalmente outros artistas ou designers falam. Eu procuro mais olhar pelo aspecto da natureza, ou do sentimento, ou da lembrança. Quer ver uma outra peça minha? Eu acho que as minhas peças têm tudo a ver com Brasília. Mas uma peça que eu gosto muito, que é Hum, local Brasília, é a mesa raiz. A mesa deixa eu raiz botar ela ela. foi inspirada nos meus avós que vieram para Brasília no final da década de 50 e ajudaram a construir nossa cidade. Então a ideia da mesa é como se fosse duas pessoas sustentando o tampo. Depois você olha lá no Instagram e isso aqui, ó, tá vendo? Como se fosse duas pessoas sustentando o tampo. Isso para demonstrar o esforço do trabalho deles, né? Na ajuda da construção da cidade. E nessa mesa eu utilizei madeiras mais escuras e o couro preto também, para fazer a menção a esse mobiliário da época, né? Então, assim, eu procurei toda essa leitura, né? Da questão da linguagem, do mobiliário, mas buscando também transmitir essa lembrança dos meus avós. Tem uma outra foto, Angelina, da mesa, que dá para ver bem essa ideia Sim, de duas pessoas sustentando o tempo. vou achá-la. Tá mais lá embaixo na linha do tempo. E aí, Essa do enquanto eu vou trevo, acho falando, enquanto linda. eu vou falando, você procura aí. Tá E, bom. e aí, essa peça, André, eu acho que é muito disso, sabe? De falar da cidade, de falar aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, Essa Angela. aqui. Então, daí dá para ver bem, é como se fosse duas pessoas sustentando o tampo. Desse ângulo aí dá para ver direitinho, né? Não parece? A ideia é Sim. essa, duas pessoas carregando, como se estivesse carregando uma madeira, e isso aí foi para simbolizar o esforço dos meus avós, né, que vieram numa época difícil, onde não tinha estrada, não tinha casa, enfim, não tinha nada, né? Brasília era só o cerrado.
Quem veio no início foi desbravador Foi para e, de sofrer. fato, veio para sofrer, veio para construir a história da Exatamente. gente, né? Não tem como negar a cidade de Brasília e as pessoas que vieram no início para fazer parte dela, né? É, a nossa história está no DNA da tua peça, a nossa história a partir da representação dos seus avós. Mas cada pessoa que pisa no chão de Brasília, que passa por uma tesourinha, que anda pelo chão, que caminha numa quadra, que vai para uma RA, que antigamente eram chamadas de cidades satélites, todos nós temos que lembrar que muitas pessoas vieram para cá na esperança de fazer uma vida melhor e para Sim, construir a cidade também. Teve gente que veio novo, menino, a maioria veio muito jovem sim. e veio para Meus pais foram meninos, né? Vieram meninos. seus pais foram meninos aqui. É, Então tem gente que cresceu em Brasília e construiu a cidade de uma forma belíssima. E eu fico muito brava quando alguém tenta falar de Brasília com desprezo, sem conhecer a história, sem reconhecer os processos que fizeram com que a capital fosse escolhida aqui, existisse. Claro, muita gente sofreu pra caramba nesse processo, mas faz parte, é um contexto histórico, não tem para onde fugir. Mas todo mundo veio com esperança, com vontade de mudar, lutar, tendo orgulho do que estava fazendo, né? é. Acho que quando a gente é mais adulto, a gente entende isso melhor, né? Não, Essa vinda deles para Brasília. eu me emociono sempre porque Brasília é nada mais do que o resultado de um sonho, né? Um sonho que começou com Juscelino, É, mas vários cidadãos do Brasil inteiro abraçou, né? Então, a Brasília é construída pelo povo do Brasil inteiro, né? Então, eu acho que, assim, claro que São Paulo, por ser o coração do Brasil, tem gente do Brasil inteiro, mas Brasília foi uma cidade escolhida pelas pessoas, né? E porque, foi. assim, principalmente no início, porque não tinha nada, né? Então eu acho que tem muito amor envolvido, né? E quem cresceu, nasceu e cresceu depois, né? Que tem essas histórias, né? Dos pais e dos avós. Então eu quis fazer essa homenagem, né? Quis mostrar isso, esse sentimento. Aí, respondendo a pergunta do André, é muito disso, né? Então eu procuro levar um sentimento, um momento, um carinho, né? Uma homenagem, né? Como é a Sim. raiz, né? E isso conta uma história, né? Então, quem comprar a mesa, ele vai ter um objeto que é um objeto bonito, que é um objeto que você usa para trabalhar, para estudar, enfim, como qualquer outra mesa, mas essa mesa ela vai contar a história, né? Se você sabe, ela não vai ser simplesmente uma mesa que você vai usar para trabalhar. Se eu falar assim, É olha, porque é uma obra essa de mesa arte, né? exatamente, essa mesa foi criada, a ideia dela era essa. E uma coisa bem bacana que eu descobri quase um ano depois que eu desenhei essa mesa é que ela tem a marcação no corpo Deixa eu dos botar dois lá de volta. cantores, que é do mapa de Brasília. Eu falei, gente, como as coisas são gravadas no nosso subconsciente, né? Além de ter como se fosse duas pessoas, olha lá, você vê como se fosse o mapa de Brasília Exato. também. Depois eu fiz até menção, né? Porque essa mesa ela foi lá para a loja do Cássio também. E aí quando eu vi que ela tinha o desenho também do mapa de Brasília, né? Que é o desenho em forma de cruz. Sim. E ficou ali igualzinho o traço que o Lúcio Costa fez quando pensou Sim, a aquele primeiro, né? exatamente, Eu Da falei, gente, curvatura do X, né? eu fiz isso assim pelo subconsciente, não era a intenção mesmo era os dois candangos, né? Eu precisava dessa base. Então essa parte que você mostrou é o braço e o que desce é o corpo, né? Muito E, bonito. e aí eu falei, gente, agora a mesa ficou completa, né? Porque sem querer eu levei até o mapa de Brasília para a mesa. Foi. Isso é ótimo. E olha só, teve gente que colocou aqui. Primeiro, eu concordo com tudo. A Márcia Montenegro colocou aqui. Marcelo é um design maravilhoso. Concordo. Vi o trabalho dele de perto. Já o conhecia como profissional. Cheguei a ver o trabalho dele sendo executado de perto. E a seriedade com o trabalho é uma coisa maravilhosa. Detalhista, mais detalhista que eu, se bobear. E eu sou detalhista, viu? Eu sou chatinha com detalhinho. Marcela também, isso é bom. E o André botou aqui que as peças falam, suas obras falam.
Sim, tem se eu não me engano, foi Goethe que falou assim, que foi Goethe, não. Foi uma historinha que tem de um filósofo alemão e eu conheci com a Maria Elaine e o Gunther Kohlsdorf quando me deram aula de urbanismo. E era assim, que eles falavam da cidade, falavam dos edifícios, né? Que na cidade há edifícios mudos, que não dizem muito. E era uma conversa do Sócrates com não me lembro quem, que horror, tô ficando velha, hein? Eu dou aula disso, toda vez eu lembro, hoje eu tô, não dá. E aí, enfim, vamos lá. E ele dizia que Goethe dizia que a arquitetura era música congelada. É outra coisa. Esse aí era o Sócrates conversando com outro filósofo e dizia que há coisas mudas na cidade, há algumas que falam e outras que cantam. Então, André, concordo, as peças do Marcelo falam, mas elas cantam, elas vão muito além de só falar, Muito, porque Marcelo, muito, muito você, obrigado. não, precisa agradecer, não, a gente que agradece, porque a gente precisa de bons designers, né? Pessoas que Aham. tenham esse comprometimento em criar de fato. Tem muitos, claro, e tem uma gama grande de bons designers em Brasília, no Brasil, no mundo, mas não são todos que a gente pode dizer, cara, a peça canta, eu consigo olhar essa peça na minha casa e vou gostar todo dia de olhar. Para você ter uma ideia, a Bumerangue, ela entrou aqui em casa, minha mãe sentou para ver como era, achou uma delícia, os meninos sentaram. Ela está imaculada, do jeito que eu boto, só passa-se um pano seco no couro, né? E ninguém senta, de medo de sentar na Não, peça. mas pode, ó, Janina, eu não vou falar porque é a live, não. Isso já tava no meu coração, viu? Essa bumerangue não vai mais sair da sua casa. Como assim? É um É? presente é um presente para você. Obrigada! Olha Agora só. começa a chorar de novo. Não pode, Marcelo, eu sou chorona. Olha, você e a Não vai sua mais família sair, vão estar não. na minha Entrou casa para não para sair. sempre. Ah, para com isso. Bom, eu vou ter que agradecer muito. É. Agora quem Deixa eu agradece mandar sou um eu. abraço para. O André tá olhando pra minha cara e rindo aqui. Só porque eu tô com o olho enchendo d'água. Olha só. É um amor muito. Eu e Marcelo nos conhecemos e ficamos muito amigos. Eita, Marcelo é uma travou, pessoa que travou? destravou. O Marcelo ele tem ele é uma pessoa muito gentil, de uma alma muito nobre, de um coração gigantesco. E isso me deixou muito contente num período que estava ficando muito pesado da minha história. E como foi bonito, né, pedir para o Marcelo para colocar a Bumerangue, que eu fiquei apaixonada pela peça, no documentário. E obrigada pelo presente. Você, Patrícia, vocês querem me matar. Tem gente me dando presentes ultimamente, vocês querem. Enfim, retribuirei com muito amor, carinho e, se puder, muitos, muitos presentes lindos também, tá? Criarei uma coisa bonita para você. No meu caso tem que ser quadro, né? Não consigo criar mais nada, Marcelo. Mas enfim, voltando, não vale me emocionar mais. Parou, tá? Vou pedir para Carla deixar de castigo aí. Carla, bota ele de castigo, por Pode favor, não. fazendo isso comigo. Ora, que horror. Brigadíssimo, fico emocionadona. E pessoal, enfim, não sei nem o que falar mais. Você não podia ter feito isso no meio da live, porque agora eu fico sem falar. Me fazer Deixa eu ficar aproveitar quieta, para deixa eu aproveitar para você respirar e mandar um abraço para a Márcia, manda. uma arquiteta que eu comecei a trabalhar com ela lá mais de quase 15 anos atrás, uma arquiteta maravilhosa, que tem uns projetos belíssimos. Guarda A não. Márcia, a Márcia já colocou eu e o Paulo doido, porque assim, ela já trabalhou inclusive no escritório do Oscar Niemeyer. A Márcia Olha, é um escândalo de arquiteta. E os projetos dela realmente são desafiadores. A Márcia coloca qualquer marcenaria de cabelo em pé, porque os projetos delas, mas são os mais bonitos de se olhar depois. Né? muito legal. O legal do design, da arquitetura é isso, assim, de você poder levar desafio, projetos que realmente vão impactar. Porque é bonito, né, de você olhar um belo projeto de arquitetura, um belo projeto de design e ver que aquilo foi desafiador e que é bonito de se olhar, né? Então, eu acho que a arquitetura, o design, a arte, ela precisa de ser apimentada com esses desafios, né?
Sim, que eu acho que isso depois é que eleva o trabalho. muito, né? E Uhum. parabéns, Márcia, porque olha, Ela é Marcelo é fantástica. maravilhoso, é um super profissional. Tô até elogiando o teu trabalho, que seu trabalho realmente é maravilhoso, porque ele não ia fazer isso de graça, não, viu? Que bom, isso é bom. Uma querida. Marcelo, pois é, tô vendo aqui, ela está desde o comecinho da live com a gente. Veja só, uma pergunta que eu acho que é bacana, agora que eu quase me recuperei, porque depois da live eu ligo para dar bronca, tá? Tipo, ai, obrigada pelo presente, mas puxa vida, eu chorei até. Não Enfim, era, muito não era a emocionada. ideia, viu? Não era a Eu ideia. sei que não, é uma emoção carinhosa, porque, como eu já te disse mais de uma vez, eu não acredito em acasos, né? Eu não sei se as pessoas que estão aqui na live conseguem entender isso. Eu acredito que as pessoas tenham histórias a se cumprir e que existe uma pessoa muito maior que a gente, que está lá em cima olhando por nós, que sempre nos coloca nos lugares, nos momentos. E o Marcelo realmente chegou na história da Paraboloide, que é a minha empresa, na minha, e nos 60 Olhares, com uma força muito grande. E é uma pessoa muito competente e uma pessoa é um ser humano fantástico, dessas pessoas que a gente tem orgulho de estar perto, de ser amigo, de dizer que conhece. Isso é bom, isso é muito legal. E eu agradeço imensamente a tudo, o universo, Deus, seja lá o que for que está olhando por nós, que tenha me colocado perto do Marcelo, da família dele, que eu sei que é extraordinária, e sabendo que quando essa porcaria desse Covid passar, o mínimo que vai ter aqui na minha casa é um bom almoço de domingo, que vira e mexe, Marcelo e a família vão estar junto, e Patrícia, e Malu, e todo mundo que ficou muito amigo nesse processo todo desses últimos anos, que agora não está podendo se ver, né? E obrigada. A intenção eu sei que é das melhores. Eu sou chorona mesmo. Fiquei muito emocionada. Essa cadeira, eu vou estar velhinha, ela vai estar do meu lado. Vai ser lindo. Sim. Enfim, você sabe A, disso, né? a ideia foi até legal você falar isso. Por exemplo, outra coisa que eu assim procuro, né, é justamente isso, né, resgatar essa característica do mobiliário que dura, né? Então, um amigo me perguntou, Marcelo, o que que você pensa, né, do móvel, né? Eu falo, olha, eu quero levar história, mas eu acho que a partir do momento que o meu mobiliário ele entra na casa de uma pessoa, ele começa a se misturar com a história da pessoa. Então, a cadeira hoje, ela é sua, mas daqui, sei lá, 20, 30, 40 anos, ela vai ser dos seus filhos, dos seus Meus netos. filhos. E aí, essa história ela vai se misturando, né? Porque já vai ser assim, poxa, essa é a cadeira que mamãe sentava e ficava horas, né? Então, assim, o mobiliário ele vai contando a sua própria história, né? Ele vai virando um membro da família, né? E eu acho isso muito bonito no mobiliário. Então, eu quero que o mobiliário, assim, as minhas peças durem muitos anos, né? Várias décadas, né? Então, eu faço com carinho, amor e para durar, né? Não é para durar 2 anos ou 5, mas para durar uma vida, né? Ou Ou várias, seja, ou várias vidas, né? várias vidas, por favor. Obsolescência programada, que para quem não sabe é uma coisa que começa a acontecer com a indústria, que prepara as peças para quebrar. Já era, com as coisas do Marcelo não existe. Isso é bom. Marcelo, você me deixa sem palavra muito. Isso é difícil, hein? Olha só. E isso é bonito, porque além da sua história, que vai sempre ser contada, vai ter o porquê. Então a nossa história, a tua, a minha, ela vai junto nessa cadeira gerações, provavelmente, porque ela é a cadeira que vai ficar conosco por muito tempo. Certamente muitas vidas, porque, pessoal, para quem não sabe, a madeira é muito boa. A cadeira tem uma qualidade que é impressionante, impressionante, enfim. Última pergunta, assim, né? Que depois dessa, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Vocês entenderam o que é o ser humano Marcelo e o que é o empresário e designer Marcelo, né? É para durar, não é um processo de vai quebrar rapidinho para me chamar de novo e fazer manutenção. É um processo de realmente entregar uma peça que tem história, poesia, DNA, qualidade e um belo design, né? Não é uma coisa à toa, não. Marcelo, você também usa madeiras sustentáveis, madeira de reflorestamento, madeira de reaproveitamento nas peças. Se o arquiteto pedir, uma peça comum, um armário, uma porta, qualquer coisa assim.
Um estante? Então, normalmente o que a gente usa assim, em projetos de arquitetura são assim, quando é requisitado muita madeira de demolição, né? Que normalmente é a peroba, né? A peroba rosa. Aham. Foi uma madeira muito utilizada, né, na construção de casas, né? Principalmente na região do sul, né? E algumas regiões de Minas Gerais também. Então, assim, normalmente o que é solicitado dos escritórios de arquitetura é a madeira de demolição, né? Que é a peroba rosa. Ah. Então, esse é o material que eu tenho assim, mais próximo nos projetos de arquitetura, né? Ainda é muito cara? É relativamente cara, né? Se você pega uma peça pequena, você... A princípio não, mas sai em torno assim... Para mim, né? Para eu comprar na madeireira hoje, sai em torno de R$ 250 o metro quadrado, né? Ah. Não é metro cúbico, é metro quadrado. Então, aí você imagina uma grande superfície, né? E mais a mão de obra, enfim. Eu acho que é um material ainda assim caro, né? Não é Caro, não é tão acessível, né? isso. É um material que assim para o cliente final vai ficar assim mais de R$ 500 um metro, né? Então é um material caro, né? E esse é eu assim dentro dessa questão da sustentabilidade, eu acho que solicitado pelos escritórios de arquitetura, eu acho que é o material que a gente mais usa, né? Que acaba sendo engraçado, né? Porque fica caro, ao mesmo tempo assim, é fantástico poder reutilizar uma madeira que além de tudo veio com alguma história, né? Mesmo que não tenha É isso que eu ia não falar. seja contada, né? É isso que eu ia falar. É muito a madeira de demolição, a beleza dela é justamente a história que ela conta através das décadas, né? Então as marcas dos pregos, o desgaste do tempo. Então essas marcas, elas mesmo quem nunca teve contato com a casa, que ela foi construída tudo, você imagina, né? Aquilo Sim, tem um sentimento ali, né? E esse sentimento a madeira ela passa, é incrível, né? E isso é por isso que bonito as pra pessoas caramba. é lindo, e as pessoas se sentem confortáveis. Assim, um ambiente feito com madeira de demolição, ou pelo menos uma parede, traz um conforto muito grande, uma sensação muito gostosa para o ambiente, né? Sim. E é uma madeira bonita, né? Uma madeira que dificilmente em Brasília, madeira tem sempre o problema do empenar, né? Se não for seca demais, se não tiver seca, não é isso? Se tiver verde ainda, Isso. ela empena, tem todo esse processo. A gente está num local difícil, né, de trabalhar madeira. E é legal que você consegue trabalhar bem com a madeira de demolição, e a madeira de demolição ela já está aí com tanto tempo, né, que ela já está mais do que seca, coitada. Ela já está seca, já tem história, já envelheceu, já reviveu, né? Dá até uma historinha para contar da madeira de demolição. É um negócio muito bonito. A gente ainda tem o quê? 10 minutos, é isso? O André agora virou um contador de tempo, já que eu perco tempo toda vez. Eu não tô nem conseguindo contar aqui, então passou Não, rápido. relaxa, que na hora que faltar 5, o André avisa. Aí a gente vai para os beijos e agradecimentos finais. E, Marcelo, para fazer, você chega a sugerir para um cliente que ele use é, um processo? Te pergunto isso assim, por quê? Às vezes há arquitetos que esquecem que o designer ele pode trazer uma peça dele nova, né? Uhum. Os arquitetos têm essa consciência? Eles pedem para você, ó, faz uma peça para esse cliente, ou gostaria de ter na casa peça tal, porque eu sei que tem muito arquiteto que tem peça sua em casa, né? Eu agora sou uma que tem, por exemplo, uma peça sua em casa. Enfim, se tivesse que escolher, seria de fato a Bumerangue, que eu sou apaixonada. Mas existe isso? Você chega e fala, olha, tem uma sugestão para esse espaço quando olha o projeto, ou você não gosta? Não, eu prefiro, assim, nos projetos porque assim, além do mobiliário autoral, a gente produz para escritório de arquitetura e de engenharia, e tanto projeto corporativo como residencial. Mas, assim, eu não procuro interferir no projeto, então o arquiteto ele já tem a demanda, normalmente ele já sabe quais vão ser as peças que ele quer no ambiente. Então, assim, só que quando já teve caso, né, do arquiteto indicar peças minhas, mas assim, eu não interfiro diretamente, né, é uma Ah, opção do arquiteto, né. Então, quando lembrando aqui, vem um projeto para a gente executar como marcenaria, eu só executo, né, aí ah, as minhas opiniões, elas são técnicas em relação ao trabalho.
pergunto isso porque foi uma conversa muito séria que a gente teve alguns anos atrás, né? O grupo de arquitetos, o pessoal do CAL, sempre assim, sobre indicações, sobre essas questões. Eu sei que você não faz, mas é importante a gente trazer também essa fala para percebam, arquitetos, às vezes vocês têm uma pessoa em mãos que pode estar trazendo uma qualidade única, né, uma singularidade para o projeto, quando você pede para essa pessoa também criar uma peça autoral para o teu cliente com história, né, como história com um tempo de qualidade, né, que você vai estar gastando, ou melhor, ganhando, né, junto com o marceneiro que vai executar a peça. Porque no caso do Marcelo, por exemplo, ele não é só marceneiro, ele é marceneiro e também designer, né? Então tem todo esse processo ao longo da criação da peça e na execução do projeto de terceiros, que é muito bonito também, muito importante. E que eu vi é muito bem feito, né? Eu te pergunto isso mesmo sabendo que você não interfere. E tem um outro banco que eu acho muito legal, que é uma homenagem para... Não é um banco, né? Ele é uma mesa, que é esse aqui, que é um tucano, é um rack, na verdade, É não um é? hack, O rack é exatamente. um tucaninho que é um rack, que é a coisa mais linda. Eu acho lindo esse amarelão dele, esse vermelhão. Ele é muito bonito. Esse aqui já é laqueado, né? Laqueado. Essa peça eu fiz uma série de acho que de quatro ou cinco peças para High Design. Todas foram inspiradas no Cerrado. Essa foi uma, né? Porque aqui na chácara passa muito tucano, né? Tem muito tucano aqui. E o bico do tucano é tão lindo, né? Eu sempre fui apaixonado, É né, lindo. por aves, né? E eu falei, gente, eu poderia fazer algo inspirado no tucano, né? E aí veio a ideia desse hack tucano. A ideia é mostrar muito essa história do bico, né? Que na realidade essa parte mais escura é o nicho, né? Para você colocar os aparelhos e Sim, o rack ele fica em balanço, né? Então essa parte maior ela fica toda em balanço, sustentada pela parte como se fosse da cabeça, né? Que é uma gaveta, né? Com então a ideia era isso, né? Levar um pouco dessa estrutura, né? muito Do bico bonito. do tucano, da cabeça do bico do tucano para um mobiliário, né? Então eu gosto muito disso, né? De misturar arte, design e levando essas histórias, né? Essas aventuras, né? E a gente agradece, viu, Marcelo? Porque tudo tem arte, tem história, tem esse DNA da memória, que só quem faz arte de verdade acaba conseguindo fazer. E tem essa qualidade maravilhosa de projeto com material muito bom, que não vai ter obsolescência programada, que é estragar com o tempo, que muitas vezes a gente vê, né? Bom, André avisou que temos 5 minutos para a gente gravar no IGTV, a gente consegue quando termina um pouquinho mais cedo. Então, Marcelo, já te agradeço de antemão ter vindo aqui pela segunda vez no Projeto 60 Olhares. Você é um dos donos do projeto, você viu o projeto nascer, você foi convidado a participar por meio do seu design. Certamente, né, agora vai ficar comigo para sempre, né? Virou história na minha família. Que eu possa ter netos, bisnetos e que eles possam sentar e contar histórias na cadeira que você criou para o seu filho. Eu acho que não tem coisa mais bonita do que isso, né? E o Wilson Romão está dizendo aqui que você é um parceirão e de fato, Um né? O abraço, Marcelo é uma Wilson. pessoa, né? Ele é Ele fantástico. Também é outro que também tem peças assim lindas e que a gente consiga fazer junto muito bons projetos. Agora, com esse novo normal, com o Covid, com a segunda onda de Covid que vem vindo, a gente ainda está na primeira, brinquei que a gente está no tsunami, né? Porque no Brasil o Covid virou tsunami. Porque veio uma onda grande e está vindo, não parou nunca. A gente vai se afogar, né? Então, que se cuide, cuide da família. Muito obrigada pelo presente. Vai ficar conosco, então, gerações, como eu falei. E obrigada mais ainda pela amizade, que é uma coisa que não tem preço. Não tem o que pague, o que aconteça no mundo. Conte comigo para o que precisar também.
Eu que E agradeço. agora é seu, despedida é sua. Gente, obrigado, Angelina, mais uma vez, por poder estar aqui com Eu que você. agradeço. Um grande abraço a todo mundo aí que participou aí da live. Se eu não pude responder todas as perguntas, depois me chama lá no direct que eu Isso. respondo. Às vezes as coisas vai Passa, baixando né? rápido aqui que não dá, não deu para falar com todo mundo. Um abraço, Márcio, beijo, saudades. Enfim, é isso. Um abraço para todo mundo, um beijo. Vocês são uns queridos, né? Vi aqui Patrícia, Wilson, Eu vi quem mais? Lízia, Ramon, Denis Piauí, um abraço para todo mundo. Carolina, Ramo Artes, Pati Carolina, Branco, Pati Branco. Thiago, Mona Lisa, Júnior, Soares, Carla, Marcelo. Um abraço para todos aí, Almeida, Paulo, A 4 Home. Deus. Um abraço, Tanta gente. gente, é muita gente. Entrou bastante gente. Muita Abraço, gente, muita abraço para gente. todo mundo. E ó, o pessoal que tá entrando, diga, O pode vídeo, falar. o vídeo falando contando a história da Muricy tá lá no meu Instagram, no IGTV. Passa lá depois para Isso, assistir, tá muito legal. Eu vou fazer tá depois lindo. vou fazer mais 9 vídeos contando a história de Oba, mais 9 peças. No próximo mês vou soltar outro, ainda não sei qual vai ser, mas é um tá trabalho bem bom. legal que eu estou fazendo para poder contextualizar todo esse trabalho. Isso é ótimo. E a gente vai colocar no IGTV dos 60 Olhares sobre Brasília, no da Paraboloide e no meu, pessoal, para quem quiser olhar, porque tá belíssimo mesmo o vídeo. E Marcelo, conta conosco. Se quiser que faça algum vídeo, você só me avisa. Tá, joia? Um beijão. Tá bom. Um Beijo abraço enorme. para todo mundo. Brigadíssimo por estar aqui. Pessoal, entra no YouTube, curte, compartilha o vídeo do Marcelo, manda para os amigos, porque enfim, são peças maravilhosas, é uma pessoa extraordinariamente competente e vale muito a pena que a gente traga os nossos para o lugar que eles merecem, para dentro dos nossos projetos, das nossas casas, né? Que é muito importante. Marcelo, beijo enorme. Vamos acabar a live, pessoal. Quem chegou por Beijo. agora, assiste lá. Beijo.